Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Uma Vida Simplesmente Simples. Como todos os domingos, nós estamos aqui compartilhando o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, a espiritualidade, o jeito de viver de Jesus. E hoje nós vamos estar compartilhando o Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Antes de nós irmos para o texto, eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse, deixasse seu joinha e divulgasse. Compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, Facebook. Compartilhe para que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho de Jesus, tá bom? Mateus capítulo 18, do verso 1 ao 5, diz assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Para a gente começar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você se acha um ser humano ensinável, um ser humano dócil, onde você recebe o ensino, onde você, ao ouvir a seguinte pergunta, você precisa de mudança, você se abre para isso, você se humilha para isso ao ponto de reconhecer, não, eu preciso de mudança, o que fulano falou é verdade, eu estou errado. À medida em que nós vamos crescendo, nós vamos deixando de ser pessoas ensináveis. Por quê? Porque vai crescendo dentro de nós a palavra muito difícil da gente lidar durante a vida, que se chama independência. Ou seja, eu não dependo de mais ninguém. Agora, uma outra pergunta que eu queria deixar para nós aqui nesta noite. Você e eu, nós precisamos nos converter? Segura essa frase, essa pergunta aí que a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Os discípulos aqui no versículo 2, eles fazem uma pergunta de um assunto muito perigoso entre nós adultos. Qual foi a pergunta? Ele disse, Jesus no versículo 1, eles perguntam, quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma pergunta que constantemente passa dentro do nosso coração, porque, querendo ou não, às vezes lá no nosso íntimo a gente quer ser maior do que os outros, melhor do que os outros. Nós queremos nos sobressair entre as pessoas. E Jesus, para responder essa pergunta, ele pega uma criança. Ele pega uma criança de que naquele tempo a criança ela não tinha absolutamente nenhum valor. Apenas depois da puberdade ela tinha sua significância. Por quê? Porque ela já tinha sua atividade sexual ativa, então ela podia procriar. Então era para esse fim que a criança ela tinha sua importância. E os discípulos perguntam quem é o maior, e para responder ele pega o menor. Ele pega uma criança para responder esta questão. Então, as crianças, geralmente a gente olha para elas e a gente fala assim, elas têm muito que aprender com nós adultos. Mas segundo a versão de Jesus, nós precisamos olhar para as crianças e falar, eu preciso aprender com elas. A segunda pergunta que eu deixei, você e eu, nós precisamos nos converter? A pergunta é, a quem ou a quê? A Jesus, obviamente. Mas infelizmente, a pessoa mais sem importância no meio religioso é a pessoa de Jesus. Jesus, que é o nosso Senhor, Salvador, Perdoador, o nosso tudo, Jesus é a pessoa menos importante na questão religiosa.
Então, Ele é o nosso Senhor, Ele é o ser humano perfeito que Adão e Eva não puderam ser. E Ele disse, olha, olhem para mim, porque quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Deus, porque eu e o Pai, nós somos um só. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se eu quero enxergar a Deus, eu preciso olhar para Jesus. E olhando para Jesus, eu enxergo o nosso Criador. Então, não se converter é muito triste, porque é a mesma coisa de eu dizer, não, eu não quero mudança. Então, se converter a Jesus é voltar ao princípio de tudo. Se converter a Jesus é voltar a Ele, que é a fonte de todas as coisas. Se converter a quem ou a quê? Quando nós falamos de se converter, nós achamos que é um estado. Não, é uma jornada espiritual de se converter todos os dias, de voltar para Ele todos os dias, de voltar à essência todos os dias, de reconhecer, eu preciso me tornar um ser humano mais humano, um ser humano melhor. Se converter a quem ou a quê? Se converter como uma criança. Jesus falou, se vocês não se tornarem como crianças. É interessante que nós adultos, nós olhamos para as crianças e a gente pensa assim, poxa, mas as crianças perturbam demais, né? E a gente fala que perturba porque elas têm uma energia muito viva, muito nova. Mas nós achamos que ela perturba, por quê? Porque as crianças são pessoas de verdade. Elas são realmente quem elas são. E à medida em que nós vamos crescendo, a gente vai colocando máscaras e máscaras e máscaras para que a gente seja conveniente a todos. E elas não, elas incomodam porque elas não vivem acomodadas a uma vida de mentira. Elas vivem uma vida de verdade. Então, todos os dias, se pergunte, eu preciso se converter? Sim, a Jesus e como uma criança. Não se converter a uma instituição religiosa, porque tem dogmas, porque tem dogmas humanos e que muitas vezes se afastam dos ensinos de Jesus. Então que nessa semana que hoje nós estamos começando, nós possamos ser como uma criança, se converter à fonte da vida, se converter a Jesus, nos voltarmos para Ele, se sujeitar a Ele, para que hoje, eu e você, nós possamos decidir nos converter como elas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu preciso me converter a Ti. O mundo precisa se converter a Ti. E que nós possamos, Senhor Jesus, olhar para Ti e nos humilhar a Ti, como Jesus fez. Jesus pega a criança que não era colocada no centro, não era colocada como importante, mas Ele pega a criança e põe no meio, para que nós adultos possamos olhar para as crianças e nos converter como elas se convertem ao Senhor todos os dias. Senhor Jesus, nos dê um coração ensinável, um coração dócil, que venhamos a aprender a ser pessoas melhores. Não pessoas religiosas, mas pessoas espirituais. Que sejamos sal e luz nesta semana que hoje estamos começando. E que nos dê uma semana de paz, de alegria e cheio da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a ação do Espírito esteja sobre nós todos os dias, tá bom? Deus abençoe, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.